Sejam bem-vindos ao Cantinho do Sol Tarot. Eu sou a Marina e hoje vamos fazer a leitura para a próxima semana de maio, a terceira semana de maio, que vai de dia 16 de maio a dia 23 de 2026. Como já é habitual aqui no canal, então vamos já começar, está bem? Enquanto vou baralhar as cartas e como já é habitual, eu vou pedir-vos que subscrevam o canal. Dizer-vos também que já sabem que é uma energia para muitas pessoas. Olha o 9 de fogo. Perseverança, não desistam do que quer que seja. Portanto, é uma energia para muitas pessoas. Elas estão a saltar, mas eu ainda não vou aceitá-las. É uma energia para muitas pessoas, portanto, adaptem apenas à vossa situação, ao vosso contexto, aquilo que fizer sentido para vocês, está bem? O que não fizer sentido, libertem. Desejo a todos uma ótima leitura. Vamos ver o que é que o tarot nos traz enquanto energia. Já sabem também que a primeira carta é sempre a energia da nossa semana. A segunda carta, o desafio. A terceira é o conselho. E a última carta e quarta carta é o desfecho, aquilo que podemos esperar, então, da nossa próxima semana. Vamos a isso. Quatro cartas, por favor. Posso já virar. Carta da Lua, ok? Algumas inseguranças, algumas dúvidas, mas também aqui intuição aguçada. Um 7 de água. Para mim também fala de inseguranças, uma decisão complexa, necessário tomar aqui alguma decisão do foro emocional. A nossa terceira carta, um 7 de fogo, portanto, defender aquilo que acreditam, proteger a vossa posição e, como desfecho, um 3 de água, alegria, celebração. Para mim é a carta do êxtase. Quando esta carta vem, a sensação que ela me traz é muito de êxtase, quando estamos em êxtase. Que maravilha! Apesar aqui de algumas dúvidas e inseguranças, debaixo do deck temos o 2 de terra. Eu vou deixar aqui. Vou tirar também aqui do Oráculo da Sabedoria uma carta para completar depois aqui a energia da semana, está bem? Diria que é uma semana que, apesar de algumas inseguranças, abaixo do deck Força Superior, carta número 4, e aqui temos uma Sinfonia Inacabada, carta número 10. Portanto, o início de alguma coisa, mas parece que algo não está a terminar. Andamos aqui às voltas. Vamos ver o que é que os nossos guias têm como conselho da nossa semana. Prazer, pleasure, maravilha. Para mim associa também a carta número 4. E aqui self-love, ok? Vamos então fazer aqui a leitura aprofundada da nossa semana. Então vamos lá. Eu continuo com um bocadinho de tosse, por isso a minha voz está assim um bocadinho mais rouca. Mas vamos lá então. Como energia da nossa semana, temos então a carta da Lua. Para mim, esta carta significa muito uma semana, portanto, como energia da semana, uma semana altamente intuitiva.
emocional e psíquica. Mas esta carta também fala de dúvidas, de ilusões, de inseguranças, de alguma informação que pode não estar tão clara, ou seja, informações incompletas, e alguma ansiedade aqui por não saber aquilo que está no oculto. Portanto, esta não é uma energia linear nem racional, eu diria que é muito uma energia de navegação interior. Portanto, a carta da Lua costuma surgir normalmente quando algo está escondido, algo não chegou, ou que ainda, lá está, não chegou o momento de ver tudo com clareza. Há emoções profundas que podem emergir aqui, o inconsciente pode estar um bocadinho ativo, sonhos, sinais, e aqui a nossa intuição, lá está, os nossos pressentimentos ficam mais aguçados, mais fortes. Aqui, como é uma mensagem coletiva, eu diria que isto pode significar uma semana onde muitas pessoas que vão ver esta mensagem podem sentir aqui alguma oscilação emocional, cansaço energético, hipersensibilidade, necessidade de recolhimento, possivelmente também, e dificuldade aqui em distinguir aquilo que é a intuição, aquilo que a nossa intuição nos diz, com medos. Isto é um medo, é a minha intuição a falar, mas há aqui uma nuance muito importante que a Lua traz, que é a Lua não é só esta confusão, ela também ela própria significa uma iniciação espiritual e, portanto, como carta de energia da nossa semana, ela pede muito que confiemos na nossa intuição, mas não caiam em paranoias. Aceitem o desconhecido sem tentar controlar tudo e percebam que nem tudo precisa de uma resposta logo e já. Eu contra mim falo porque gosto logo de ter respostas rápidas e de chegar rapidamente às conclusões. Passando aqui para o 7 de água, que é o desafio da nossa semana, confirma para mim totalmente aqui a carta da Lua. O 7 de copas, o 7 de água fala muito de excesso de possibilidades, não é? Estão aqui a ver, temos aqui as cores dos 7 chakras, portanto há muitas opções a escolher, alguma dispersão, fantasia, idealização, indecisão emocional, fuga emocional e confusão entre desejo e realidade. Aqui, lá está, sendo uma leitura geral, há muito uma energia de o que é verdadeiro e o que é que eu estou a projetar. Muitos de vocês podem romantizar situações, criar expectativas irreais, perder alguma energia aqui com cenários meramente mentais e sentir-se emocionalmente sobrecarregados. Ela também pode indicar algumas distrações energéticas, excesso de informação, lá está, é muita coisa, não estou a conseguir decidir, priorizar. Promessas às vezes bonitas, mas também vazias, e algumas pessoas que podem trazer aqui alguma manipulação ou que podem estar a ser pouco claras, vá. Portanto, combinando esta carta com a carta da Lua, esta semana pede muito de vocês discernimento, está bem? Nem tudo o que parece espiritual pode estar alinhado, nem tudo aquilo que emociona pode ser de facto verdadeiro, e nem tudo o que nos seduz deve ser seguido. Muito bem, passando aqui para o 7 de fogo, portanto temos 2 sets na nossa leitura. Aqui vem a resposta espiritual da leitura, não é o nosso conselho da semana. Aqui o 7 de fogo, o 7 de paus, defende muito, portanto diz-nos para defenderem muito a vossa posição, proteger a vossa energia, não se deixem influenciar, lá está, por essas ilusões.
Estabeleçam limites e confiem na vossa intuição, no vosso fogo interior. É muito interessante porque o desafio é de expressão emocional, mas o conselho é firmeza energética, ok? Portanto, não cedam às pressões externas, não abandonem aquilo que para vocês é a vossa verdade, não baixem a vossa vibração para agradar outras pessoas. Também pode indicar a necessidade de defender alguns projetos, algumas ideias, o vosso próprio campo energético, acho que já tinha referido, e evitar aqui alguma drenagem emocional, está bem? Espiritualmente, esta carta diz-me que, lá está, nem toda a batalha precisa de um ataque e às vezes basta só não recuar, manterem a vossa posição. Portanto, a mensagem pode ser muito, enquanto conselho, menos absorção emocional, mais alinhamento interno, menos fantasia e mais soberania energética. Protejam-se. Ok? Como desfecho da semana, temos aqui o 3 de água, o 3 de copas. Para mim é um desfecho lindíssimo, muito bonito, que mostra que depois da confusão emocional que tínhamos aqui com a Lua, com a carta do 7 de água, vem um alívio, vem apoio, vem reconexão, vem alegria, cura através de vínculos, não é? A carta do 3 de copas fala muito de celebrar com os outros, amizades, comunidade, reencontros, celebrar algo, e para mim traz muito uma leveza emocional. É um descanso e para mim, como eu já vos disse aqui no início do vídeo, para mim é a carta do êxtase. Quando um 3 de água me aparece, eu já sei que vou estar extasiada e é incrível, não é? Esta sensação de êxtase. Portanto, apesar da semana começar assim um bocadinho densa internamente, eu diria, ela vai terminar com clareza emocional, suporte espiritual, sensação de pertença e abertura dos vossos corações. Lindíssimo. Lá está, sendo uma leitura geral, isto indica, pode significar também forte conexão emocional convosco, porque não? Mensagens que ajudam as pessoas a sentirem-se compreendidas, uma união energética de alguma comunidade, pode indicar também convites, encontros, reconciliações e notícias que nos chegam que são depois extremamente positivas, está bem? No fundo do deck, como eu já tinha dito, saiu-nos aqui o 2 de terra, é uma energia de equilíbrio e gestão. Mostra aqui que podem estar a equilibrar emoções com responsabilidades, vida espiritual com a vida prática e o trabalho com o vosso bem-estar. Há aqui uma adaptação e necessidade de gerir aqui algumas coisas. Eu estou aqui a ver também o As de Ar. Esta carta para mim também é muito importante nesta leitura, eu vou trazê-la, está bem? Ela mostra que apesar da Lua e do 7 de água, a verdade vai emergir, porque esta carta é o haha moment, novas ideias, clareza, revelações, fazerem cortes necessários aqui, defenderem aquilo que acreditam, lucidez, ok? E são verdades também inevitáveis, mas positivo para mim. É como se toda esta leitura dissesse, primeiro vem aqui uma névoazinha, mas depois vem a verdade com satisfação. E para muitos de vocês podem finalmente perceber algumas intenções, cortar ilusões, se for o caso, ou tomar decisões importantes para as vossas vidas. Eu também estou ali a ver o 10 de água e eu não consigo deixá-la aqui, porque lá está, é uma carta incrível, é o 10 de copas. Eu adoro esta carta também. Ela mostra muito alinhamento emocional, paz, felicidade genuína, é a carta da família feliz. Pode acontecer aqui também uma cura familiar, uma realização afetiva, é uma carta de proteção espiritual para mim, ok? E ela suaviza muito toda esta leitura.
E portanto aqui no fundo, no oculto da nossa leitura com estas 3 cartas, ok? Deixem-me ver se vocês conseguem ver. Aqui este fundo energético, existe muito amor, apoio espiritual, possibilidade de harmonia verdadeira, ok? Que maravilha, incrível. Muito bem. Vamos então aqui para uma semana incrível. Lá está, apesar de todo este início que pode ser assim um bocadinho uma neblina mental, ela depois terminará de uma forma incrível, até porque vem aí calor, não é? E vamos querer todos, estamos sedentos de sol, portanto, sim. Então vamos lá, aqui, Sinfonia Inacabada. Temos aqui a carta do Oráculo da Sabedoria. Esta carta encaixa também para mim perfeitamente aqui na carta da Lua. Ela fala de emoções não resolvidas, ciclos por concluir, algumas conversas pendentes, histórias que ainda estão em aberto, uma energia que precisa de um fechamento consciente, ok? Mas não necessariamente, tendo em conta toda esta leitura, de uma forma negativa. Às vezes esta carta aparece porque, lá está, algo ainda está a ser preparado no oculto, ainda não chegou o timing final de alguma coisa e diria que a alma ainda está a integrar aqui algumas experiências. Portanto, aqui a mensagem seria muito: não forcem conclusões prematuras, está bem? Há processos emocionais que ainda precisam de amadurecer, como já é normal. Eu já tenho aqui a carta portanto, a mensagem do livro aberto, eu vou ler-vos. Portanto, são assuntos por resolver, uma lição incompleta, a falta de uma conclusão, a necessidade de corrigir aqui alguns erros. Portanto, esta é a ocasião para atar as pontas soltas, já que se aproxima do término de um ciclo ou projeto e da mestria de uma lição ou capacidade. Antes de poder seguir em frente, é importante aceitar o estado em que está. Pratique a aceitação radical, faça uma análise que permita um apaziguamento emocional e psicológico e encontrará as respostas que procura. Não pode avançar se deixar coisas inacabadas, reflita sobre aquilo que se passou para que a sinfonia possa finalmente terminar em crescendo. É difícil seguir em frente quando o amor persiste, mas há coisas por dizer e não teve a oportunidade de resolvê-las no seu relacionamento e no seu coração. Ainda se poderá sentir presa a uma relação se essa resolução lhe for negada. É importante obter isto para si mesmo. Escreva a carta, faça o telefonema ou marque um café e tenha aquela conversa. Para ter paz de espírito, aceite as coisas como elas são. Peça desculpa se for necessário e diga o que sente, mesmo que seja apenas para si. Seja claro em relação ao que ficou por resolver e feche a porta do passado para poder libertar-se. Só então poderá despontar um novo amor. Eu gosto sempre de ler a mensagem dos relacionamentos, porque isto pode ser também aqui, para muitos de vocês, pode ser ligado com relacionamentos amorosos. Com mensagem de prosperidade, assegure-se de que termina os projetos antigos antes de começar os novos. Talvez tenha criado algo especial e vai aumentar a sua sensação de abundância, ainda que a sensação de abundância e que lhe trará oportunidades de riqueza. No entanto, se não for até ao fim, isso não levará a nada e será apenas mais parafernália. É tempo de pôr as mãos na massa e completar as tarefas que acumulou. Pague as suas contas, assine os documentos, arquive os papéis, entregue o trabalho, termine a obra de arte. Ate as pontas soltas para poder seguir em frente com firmeza, sabendo que está num caminho próspero, sentindo-se renovado e empolgado em relação ao futuro. Portanto, é isto. Terminem o que ficou inacabado para poderem seguir em frente, até que pode ser isto que vos está a causar aqui alguma indecisão, aqui com muitas coisas por decidir, por fazer. Terminem, porque defendam isto, porque no fundo isso vai trazer-vos alegria e satisfação, está bem?
ainda aqui a carta do prazer, pá, para mim está muito ligada aqui à carta do 3 de copas. É a carta... que giro, estava aqui a ver uma coisa que é... nós temos 2 10, temos este 10 e também estava aqui a ver o 10 de água. São fins de ciclos, lá está, e inícios de novos, mas para isso é preciso terminar aquilo que ficou inacabado, está bem? Mas vamos aqui à força superior, aliás, mentira, vamos aqui à carta do prazer. Não, é a carta da força superior, portanto é esta. Vamos manter aqui, desculpem, eu estava a ser guiada e não estava a entender. Portanto, aqui esta carta, a carta do número 4, estabilidade, portanto é uma carta lindíssima, como podem ver. Eu não vou ler a mensagem, porque a nossa mensagem é esta, mas ela está aqui no... Eu estava a olhar para ela quando queria falar desta carta, mas pronto, tenho mesmo que falar aqui disto. Portanto, é uma carta para mim espiritualmente lindíssima. Ela mostra proteção divina muito forte, ok? No meio da confusão da lua existe a nossa força superior que nos guia. Portanto, ela traz, sem dúvida, orientação, intervenção espiritual e um alinhamento que é invisível. Portanto, aqui a leitura, para mim a leitura inteira diz... nem tudo está claro, mas está tudo a ser conduzido como tem de ser. Há aqui uma confirmação de fé. Que lindo, estou toda arrepiada. Pronto, vamos então aqui ao conselho dos nossos guias, com a carta do prazer, que eu estava a dizer, está muito para mim ligada aqui à carta da celebração, não é? Prazer convosco, com os outros. E esta carta, em termos energéticos, para mim também é muito forte aqui, porque os guias estão a dizer: não te percas nesta profundidade emocional, volta ao teu corpo, vejam como... aliás, os pequenos prazeres, os simples prazeres da vida. Eu estava novamente aqui a olhar para esta carta e a dizer que vejam como ela se abraça, né? Aqui temos a carta do amor próprio, é lindíssima, estava ali no fundo do deck. Eles estão a puxar-me para os fundos do deck, eu peço desculpa. Aliás, não peço desculpa nada, porque se é assim que tem que ser. Mas enfim, aqui o prazer fala também de prazer saudável, obviamente, criatividade, sensualidade, descansar, alguma beleza. Esta carta é lindíssima, ela está aqui a olhar para os céus, não é? Presença, e desfrutem da vida sem culpas, está bem? Para mim é uma carta também de cura para esta lua. Os guias parecem estar a dizer: não transformes toda esta introspeção em sofrimento. Lá está. Novamente aqui, só para terminar, a carta do self-love, para mim traz muito o tal, com este as de ar, o discernimento, a clareza, discernimento emocional, proteção energética, amor próprio, e não se abandonem emocionalmente, tratem das vossas emoções. Aqui esta carta com o 7 de fogo fala muito para mim de estabelecer os vossos limites, não aceitem migalhas emocionais, está bem? Vocês são muito mais do que isso. Não absorvam também, se possível, energias alheias e cuidem da vossa própria vibração. Muito lindo. Bem, a mensagem já vai longa, eu vou só aqui terminar de forma muito breve. Lá está, a semana começa com uma neblina, algo confusa, mas essa confusão para mim serve para revelar aquilo que é verdadeiro. Portanto, o desafio será muito não cair em ilusões, não dispersar energia e não romantizar aqui sinais que podem, por vezes, ser contraditórios se estivermos aqui a falar de, sei lá, relacionamentos amorosos, por exemplo. O conselho espiritual para mim é: mantém os teus limites, confia na tua intuição, protege a tua energia, pratica muito o amor próprio e permite-te ao prazer com leveza. O desfecho mostra de facto esta cura emocional, este apoio, esta alegria que deve ser partilhada. Esta carta pede muito: partilhem a vossa felicidade com os outros e
reconexão com pessoas que estão alinhadas com a vossa energia. No fundo de tudo, existe aqui uma força espiritual muito, muito protetora, muito forte, a conduzir todos estes acontecimentos durante a nossa próxima semana, mesmo que ainda não consigamos ver aqui o quadro todo completo, está bem? Pronto, esta é a mensagem. Para mim foi intensa, eu estava aqui um bocado perdida, mas já percebi porquê, porque eles, e quando digo eles, portanto, são os meus guias, eles estavam aqui a puxar-me para muito nesta leitura para os fundos do deck também, porque de facto tem aqui mensagens que depois complementam toda a energia da semana. Como eu já costumo sugerir, se quiserem, se fizer sentido para vocês, voltem a ver esta leitura no final da semana, está bem? Pode fazer mais sentido ainda para vocês do que no início. E se gostaram, façam like no vídeo, ativem o sininho, porque dessa forma depois conseguem também receber as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Muito obrigada pela vossa presença. Sou muito grata a todos e desejo a todos uma excelente semana e que de facto ela, para todos nós, acabe com esta energia maravilhosa do Três de Copas, que tenhamos muito prazer, que acabemos projetos que precisam ser terminados, que nos mimemos muito, que sigamos a nossa intuição aqui com a força superior, que saibamos equilibrar emoções com praticidade, com esta clareza que vem e sejam felizes. Muito obrigada, muito grata.